Olá, eu me chamo Daniel Vaz, sou publicitário de formação, é, professor universitário de profissão, de atividade profissional. Estou aqui para falar com vocês, dar um depoimento sobre, bom, o que o processo de escuta faz parte, já fez parte da minha vida. Nós temos uma situação, né, como indivíduos, como seres humanos, de conviver em sociedade, né, de construir vínculos, construir sentidos não só individuais, mas coletivos, né, para as nossas vidas. E eu acho que dentro desse sentido que a escuta tem um papel fundamental, porque dentro desse espaço nós colocamos aquilo que pensamos, que acreditamos, sentimos e também recebemos da mesma maneira esse conteúdo, vou chamar dessa maneira, das pessoas que estão ao nosso redor. A gente pode, claro, que escolher um caminho para a nossa vida de construção pessoal, profissional, humana e coletiva, mas nós não temos como escapar desse processo no nosso dia a dia. Eu, como professor e pessoa ligada a temas educacionais desde bastante tempo, né? Uma parte da minha trajetória foi como líder estudantil, então escutando bastante, né, demandas, anseios desse setor que eu representei, mas também vocalizando esses anseios e essas perspectivas para outros públicos, né? Agora a gente pode escolher o nível de envolvimento desse processo e de participação nas nossas vidas. A gente vive hoje um processo vamos dizer, de uso mais acelerado das tecnologias de informação e comunicação, que trazem um outro tipo de processo de relacionamento humano. Eu diria aquele que, na comunicação, né, a gente tem como emissor e o receptor da mensagem, e a mensagem, o conteúdo ali no meio disso. Quando é mediado pelas tecnologias de informação e comunicação, esse processo ganha uma outra dimensão e também um outro grau de, vamos dizer, influência na nossa vida. A gente se acostumou nesse momento a falar de escutar sobre produtores de conteúdo, influenciadoras digitais que, bom, tem alguma coisa a dizer, a mostrar, por mais possamos pensar que é algo menor, ou né, tem públicos relacionados a esse processo de consumo desse conteúdo produzido, mas a gente pode também perceber que há mais gente querendo dizer, se posicionar, emitir mensagens do que receber, escutar, né, realmente raciocinar sobre elas. Minha vida pessoal, ela foi construída da seguinte maneira. Vou, assim, três setores que eu queria posicionar esse tema da escuta, né? É o profissional, é o pessoal, o individual e é o humano, vou colocar a barra solidário, comunitário, por que não? Nesses três sentidos que eu gostaria de dialogar sobre esse tema com vocês. O pessoal de trajetória de vida. Eu fui criado em São Paulo, capital, hoje vivo em Santo André, uma cidade do Grande ABC, e sou de família nordestina, como outros milhões de pessoas que vivem aqui no estado de São Paulo. Eu sou nascido em Teresina, no Piauí, minha família migrou antes do meu nascimento para São Paulo, fugindo de dificuldades, escapando, né, de dificuldades principalmente com a seca e com possibilidade, né, de seguir construindo sua vida naquele lugar, vieram para São Paulo e numa dessas idas e vindas, de certa maneira comuns na vida das famílias nordestinas,
eu nasci em Teresina, capital do Piauí. Vim muito pequeno aqui para São Paulo, as minhas lembranças estão nessa cidade e lembranças de, claro, né, essas lembranças de criança, de uma situação sem muitos luxos, mas também sem dificuldades extremas, né, dificuldades normais, famílias que, né, buscam estabelecer sem muitos recursos, né. Nesse sentido, no investimento que a minha família fez em mim, para o meu futuro, foi a educação, né? Então, buscar juntar as poucas economias, uma espécie de consórcio familiar e promover a melhor educação possível para mim e para o meu irmão menor, os últimos, né? De uma família de seis irmãos. E isso me proporcionou, felizmente, uma educação em colégios particulares e de bairro, ligados a ordens religiosas, né, também, que são a saída, muitas vezes, né, dos bairros de oferecer uma educação de outro perfil para uma parcela, né, daquela comunidade. E isso, desde pequeno, me chama atenção para escutar, né, para perceber o mundo ao meu redor. E isso sempre me trazendo muito interesse, não só de saber o que estava ao redor, mas também de participar daquilo de alguma maneira. E isso dentro da escola, me levou a, enfim, né, me vincular a qualquer atividade estudantil que houvesse, que pudesse ter a participação de estudantes. Isso foi posso dizer a vocês, nesse primeiro momento, de organizar exposições dentro do colégio, com outros estudantes, até participar de grêmio estudantil. Então, essa vida minha, o primeiro passo que eu diria de participação social foi aos 10 anos de idade, né? Eu, na quinta série do ensino fundamental, participando do grêmio estudantil, isso continuou depois, principalmente no ensino fundamental. O ensino médio estava mais vinculado a outros tipos de relacionamento, eu diria principalmente os esportivos, né? Eu gostava muito de jogar bola, de praticar esportes, essa era, né, o meu foco naquele momento. E depois, indo para a universidade, retomando isso, né, um outro patamar, sendo centro acadêmico, participando de manifestações relacionadas ao impeachment do presidente Collor, eu ainda, né, recém-ingressado na universidade. Fui para a União Nacional de Estudantes, ser diretor de cultura, da entidade, depois presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo. Contando essa trajetória, né, porque dentro desse processo de escuta e o que eu disse do processo comunicativo por detrás disso, eu sempre busquei construir minhas opiniões, minhas perspectivas diante daquilo que eu acredito, né, da sociedade, da minha visão de mundo, dos meus anseios, daquilo que eu vejo, né, de melhor para a sociedade e também para mim. Agora, nesse papel de representação, de liderança, a opinião que a gente acaba emitindo não é só vinda das nossas crenças, é vinda também da nossa observação, né? E também compromisso com aquilo que a gente, né, se colocou à disposição de fazer, que é representar a ideia de outras pessoas, de segmentos sociais, agrupamentos políticos. Tudo isso tem a ver com uma opinião de uma construção de uma opinião maior, uma opinião que vai mais além do que a nossa individualmente. E aí, como, né, líderes de processo, a gente acaba vocalizando. Para isso, a gente precisa, além de ter as opiniões, de construir as nossas opiniões, capacidade de liderar, mas capacidade de escutar também, né? E levar em consideração o que as outras pessoas falam ao nosso redor. Então, dentro desse primeiro momento, a reivindicação de causas sociais e políticas, né, de focalizar opiniões, participar de processos onde eu era um dos principais líderes e outros que
sob a minha liderança, participávamos de processos maiores. Esse tipo de diálogo, então, ele veio de, no primeiro momento, de observação, no aspecto humano, né, de observação dos cenários, onde eu estava colocado, e processo de educação, e isso transitando para não só receber informações, escutar, mas também vocalizar aquilo, né, minhas opiniões e crenças, e depois também no processo de representação de ideias que vão além, que iam além das minhas. Isso, para mim, tem bastante do processo de escuta. Depois desse período de líder estudantil, eu busquei construir, já também formado como publicitário, busquei construir um outro espaço de participação, que foi no terceiro setor. A minha ideia era passava naquele momento, era o seguinte: bom, eu quero continuar nessa trajetória e, assim, isso pode ser, de uma maneira, aliada à minha vida profissional, né? Escolher uma área de atuação profissional que coubesse, né, uma pessoa com o meu perfil e com a minha disposição, né, de me envolver em processos coletivos. Nesse sentido, eu ajudei, fui os principais atores para a construção de uma organização não governamental chamada Opção Brasil. Essa organização foi fundada em novembro de 2001, vindo muito de um ciclo também de escuta global, de construção de vínculos com causas que, naquele momento, estavam sendo levantadas em todo o mundo, com uma visão, vamos dizer, diferente, né? Pós ainda esse processo de Muro de Berlim, representou blocos hegemônicos, também com as tecnologias de informação e comunicação, possibilidade de criação das redes conectadas via internet, das grandes alianças globais ou regionais em torno de alguns temas. Então, a partir de uma experiência que eu conheci no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, em 2001, uma experiência colombiana de trabalho relacionado à conexão de jovens estudantes universitários com trabalhos e necessidades sociais de regiões mais distantes e mais pobres da Colômbia. Então, dentro disso, a gente criou a Opção Brasil, que durante 17 anos trabalhou com temas relacionados à juventude, cultura, formação profissional, educação, temáticas indígenas e temáticas internacionais também. Dentre essas é aquela que, vamos dizer, segue, além da educacional, claro, segue comigo até hoje. Não que eu deixei de trabalhar as outras, mas com um outro grau de prioridade, né? Vamos dizer, na nossa agenda. Bom, esse trabalho no terceiro setor, junto com isso, surgiu essa trajetória que eu estou até hoje, da docência universitária, e para você, né, ser um bom professor, um bom docente, você tem que, além de, para esse momento atual, além de você saber ter um bom domínio do conteúdo, expressar esse conteúdo, também interpretar a realidade, conseguir construir vínculos com o seu grupo de alunos, de estudantes, e tudo isso se faz também escutando, né? Se faz observando e criando empatia entre as pessoas, e é o que eu tento fazer, sem renunciar, óbvio, à questão que está colocada também para quem se coloca no papel de educador, que é orientar, corrigir quando necessário, quando achar pertinente, eu acho que da melhor maneira possível. Uma outra questão, fruto desse trabalho no terceiro setor e a docência universitária, foi trabalhar em processos internacionais de intercâmbio de estudantes, de professores, de instituições de educação superior, né, e que me levou também a
construir uma referência a partir do Brasil em nível internacional sobre esse tema. Então, já ocupei postos e ainda continuo ocupando postos em organizações internacionais que trabalham com esse tema, né, da cooperação universitária para o desenvolvimento, muito vinculado aqui à América Latina. A escuta, claro que em entidades de representação, né, e que aí também trago outra parte disso, né, que foi junto com o trabalho do terceiro setor, ter sido membro da gestão de fundação do Conselho Nacional de Juventude no Brasil, né, isso foi de 2005 a 2008. Isso, nesses fóruns segue aquela trajetória de você estar aberto ao diálogo, aberto a escutar e entender as perspectivas que são colocadas, as opiniões divergentes, ou tentar construir consensos e convergências com aqueles que enxergam a situação por outros lados, e nesses espaços internacionais da mesma maneira. Isso seguiu, e isso, esse que eu chamo às vezes de exercício do contraditório, para algumas pessoas pode causar algum tipo de, vamos dizer, incômodo, não é? Porque quer dizer que é sempre bom você ser confrontado, suas ideias serem confrontadas, por mais que isso seja feito de uma maneira cortês e construtiva, as pessoas precisam ter uma condição individual de aceitação de entrar em algo nesse sentido, e significa a gente se questionar e receber questionamentos também, né? Dentro de processos coletivos de escuta, de debate, de diálogo, para mim isso está sempre presente. E, bom, eu diria que me acostumei por fazer isso há muito tempo, então, por me sentir cômodo ainda hoje nessa condição. Cômodo, eu digo assim, tranquilo, como, né, se as opiniões não afetassem a gente de alguma maneira, as mais contundentes ou as mais contraditórias com aquilo que a gente pensa. Mas dentro desse caminho, né, que eu busquei construir, isso é fundamental. Você, além de poder expressar, vocalizar suas ideias, você também poder escutar, né, se colocar à disposição de escutar e considerar opiniões diferentes. E aí chegamos aí nessa fase atual da minha vida, né, onde eu sigo trabalhando esse processo de cooperação internacional voltada à área educacional, para o desenvolvimento, hoje vinculado a algumas articulações da América Latina, mas também participando de um processo com financiamento de uma agência da Noruega para cooperação e intercâmbio, que trabalha justamente o tema do fortalecimento das capacidades de resiliência local, voltadas às alterações climáticas e toda a agenda do desenvolvimento sustentável, né, representada pelos ODS. Nesse dia a dia, segue a escuta como um processo fundamental, porque dentro da universidade, a questão, por exemplo, da pesquisa científica ou de atividades de extensão social, que são âmbitos que esse projeto trata, além da docência, mas assim, também fazem parte da natureza das universidades, é fundamental que exista o olhar e a escuta àquilo que as partes interessadas ou envolvidas nesses projetos e nesses processos têm a dizer ou têm a contribuir. Então, o desafio hoje é a compreensão de como a gente consegue, dentro dessa situação, vou dizer, caótica que a gente vem chegando das alterações climáticas, construir e dentro dessa perspectiva do desenvolvimento sustentável, construir uma possibilidade de resistência, né, ou aumento da resiliência das pessoas para tudo isso que está vindo por aí, né, fruto desse processo. O que está vindo ameaçador, inclusive, a coesão social, né, porque a gente está apontando para a diminuição absurda da qualidade de vida das pessoas e começar, em poucas décadas, a faltar água, a faltar comida, né, a não ter cidades condenadas a não conseguir mais ter a sua vida normalizada por questões de
clima, por questões de poluição, de excesso de temperatura. Tudo isso exige uma capacidade de relacionar os interesses de desenvolvimento, né? E aí a gente tem que incluir de maneira importante os de cobiça, de ganância extrema e de egoísmo, né? Diante de todo esse processo, dentro de uma perspectiva da condição, né? De segmento de, da vida aqui nesse planeta, em muitas localidades, né, desse planeta, de maneira minimamente adequada. Tudo isso que eu estou dando pinceladas aqui para vocês, para dizer mais um processo, né, que é social, é humano, é pessoal e é também profissional envolvido com essa temática da escuta social. Eu diria a vocês, para ir concluindo meu, vou chamar de depoimento, pode ser, sobre essa perspectiva que, assim, a gente, quando, e é o meu caso, né, quando a gente acredita tem uma visão de mundo a respeito da sociedade, de onde nós vivemos, que ela é mais solidária, ela inclui o outro, essa inclusão ela não pode ser feita de maneira, eu digo, protocolar, né? Então, a estratégia de fazer junto, de escutar, de buscar construir a partir, né, um tecido social, construção de vínculos sociais mais relevantes, mais fortes, que possam ajudar a sociedade a construir, né, esses processos coletivos e de transformação para melhor. Então, é necessário que a gente sempre tenha essa visão, essa disposição, né, de colocar a outra pessoa também nessa balança das nossas decisões e daquilo que a gente pode contribuir, além daquilo que a gente contribui para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso negócio, né? Essa visão de enxergar o outro não apenas como um cliente, como um aluno, como um paciente, enxergar como parte de um tecido social que a gente faz parte e, por que não, também estimular o fortalecimento desses vínculos, né, na construção de algo maior. Bom, eu acho que isso está sempre na nossa perspectiva. Eu trabalho com isso de maneira, eu acho que hoje mais assim, presente, de maneira transversal, né, naquilo que eu faço, porque sendo professor eu posso dividir ideias, eu posso estabelecer, mesmo para a área que eu sou professor, que é de marketing, né, então fala muito de negócios, eu posso estabelecer questões éticas e morais, eu vou dizer, sem muito moralismo, mas questões éticas e morais a respeito de comportamentos nessa área. Também nessa função de professor universitário me dá a possibilidade de pesquisar, de investigar, de produzir reflexões, né, que vão para processos de escuta acadêmica, vou chamar dessa maneira, e também não é uma outra pessoa, mas o Daniel, que participa de ações sociais e políticas, que tem interesse nos destinos do país e da sociedade de maneira geral, faz parte de um outro setor, né, de atuação, que além de promover o bem comum, construir pontes, né, pelo menos de motivação, de inspiração a respeito de uma pessoas, né, a construção de pessoas e sociedades mais solidárias, mais humanas, tem a ver com essa parte, né, vou chamar de militância ou ativismo, tem a ver com o exercício prático disso, né, a construção prática de espaços, de iniciativas que levem para esse sentido. Eu não acredito numa vida que a gente resolve individualmente, que o dinheiro traz toda a felicidade do mundo. O dinheiro ajuda a gente a ficar quieto e os boletos não ficarem gritando todos os meses e bom que a gente chegue numa condição, quando possível, de estabilidade econômica. Agora, a ganância, essa coisa de, né,
construir uma trajetória nesse mundo que é transitória, me perdoem aí o trocadilho, a base de algo que, né, é imaterial, né, o dinheiro, esse valor, ele não faz que essa vida, ela exatamente, né, ela seja plenamente melhor ou pior do que outras formas de viver, que eu acho que hoje estão também mais colocadas, principalmente para as gerações mais novas, né, que estimulam o trabalho coletivo, na economia solidária, a gente tem bastante coisa nessa área, as comunidades e os agrupamentos sociais, étnicos e de gênero, e também geracionais, vem trabalhando muito esse processo, né, dentro, principalmente desse momento geracional, né, quando a gente é mais jovem, normalmente a gente é mais solidário, né, então, dentro dessa perspectiva que também faz parte do meu trabalho dentro da universidade, de docência e de participação, tanto, né, escutando e tentando representar os anseios de onde eu vivo, né, e mas também tentar colaborar para que eles sejam materializados. Bom, eu fiz aqui um resumo, né, daquilo que eu penso que o processo de escuta faz parte da minha vida. Eu, finalizando, digo que isso faz parte do dia a dia e eu me enxergo nele como um agente, né, que pode ajudar a construir, a costurar espaços onde essa soma de pessoas e de ideias e de motivações, elas multipliquem ações em prol do que eu acredito que é o bem comum, de onde eu vivo. Ok? Um abraço para quem está me escutando nesse momento, agradecer a paciência e aqui à disposição para outros diálogos se surgir esse interesse. Um abraço. Até breve.